Nordeste. Opa! Bem Saindo aquecido, então. Saindo de 32 graus, pegando 1,7 aqui na cidade. E- É os extremos. Show. Estou vendo aqui com o pessoal da agência lá. Certo. Hein, Serginho, e você vai para BH quando? Amanhã de manhã eu saio daqui. Show, show. Bom dia, Josi. Bom dia, Serginho. Boa Bom dia, noite. tudo bom? Seja bem-vindo. Como é que tá? O parceiro está acordando agora, por isso que ele está dando bom dia. Às vezes ele está no Japão, está na Fuso Ásia. horário? Fuso horário. Alguém assistindo Ana Maria Braga aí, passando debaixo da mesa. Aí, é o cachorro. Eu penso assim, né? Então, só dia Hoje tentamos fazer um pedido também numa ideia, lá na Mideia, também não conseguimos não, está com problema lá no sistema. Às vezes é na internet mesmo, é na transmissão. Pode ser na minha internet aqui, sei lá. Mas já passei para ele lá. Mas eu vou fazer um Boa noite, teste aqui na minha Glauber. rede. Tem que pegar a internet do Botafogo, que aí do Sul não está boa, não. Não tá bom, não queríamos nem papo com o Botafogo, por enquanto. Nada de fogo, né? Só água, né? Mas que bom que a maioria está conseguindo entrar aí. Assim. Já aumentou aí o número aí. Deu certo o meu agora, Serginho. Aqui está ok. Treinamentos. Vou sair e entrar de novo, de repente foi Pode ser estabilidade. isso. Já deu de novo. Já pensou se a estrutura não consegue entrar? Não tem treinamento. Não, já deu. Não, é porque eu estou tentando na outra plataforma. Tá em outra. Calendários de treinamentos. Ô, Jorge, compartilhar tu não consegue, mas tu pode pedir para essa outra pessoa entrar via Mideia Play, vai entrar na mesma sala, tá? Tu compartilhar, tu não consegue. Ok, entrei no Zoom, tranquilo aqui. Não, agora funcionou. Foi bem naqueles os 5 minutos antes de iniciar o treinamento. Acho que já está ok. Vamos. Tudo pronto aí, professora? Podemos iniciar? Aqui tudo prontinho. Quer começar a falar alguma coisa? Vamos dar os recadinhos iniciais. Eu e o João já fizemos os testes. Vamos dar os recadinhos iniciais. João, passa o slide aí para nós. Recadinho do coração. Isso, vamos mandar bala ali. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando aí mais um evento de treinamento, nosso treinamento online, das terças-feiras, onde a gente fala sempre aí de algum assunto da linha residencial. Hoje a gente vai falar um assunto... Tem algum microfone aberto aí? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem genérico para quem trabalha aí no seu dia a dia com instalações, né? E como a gente sabe, né? Dia a dia tem pessoas novas entrando no mercado, tem gente que pode estar assistindo hoje pela primeira vez, né? Embora a maior parte desse conteúdo a gente costuma passar por ele toda vez que tem
que tem um treinamento de sistema da linha split, mas hoje nós vamos falar bem especificamente daquilo que a gente considera como boas práticas para a realização de um bom serviço de instalação, né? Então, vamos reforçar esse assunto com a professora Jocineide, direto de... Está em Porto Velho hoje, né? Hoje eu estou em Rondônia. Porto Velho. Está em Porto Velho, às vezes não está em Belém. Gosta de passear, né, José? Ai, gente, como a gente gosta de andar nesse Brasil. Bom, mas antes da gente começar o conteúdo, então vamos reforçar aí os recados para que funcione tudo bem durante o treinamento. Então, a primeira coisa que vocês, se acaso alguém ainda não fez, renomeie, acertem seu nome aqui na plataforma Zoom, né? Principalmente aí quem está nos assistindo pela primeira vez, né? Então, primeiro de tudo, sejam bem-vindos aí à nossa plataforma de treinamentos. E então, se alguém não tiver renomeado aí, acertado o seu nome na plataforma, é bem simples fazer. Basta ir no ícone onde tem participantes, clicar nele, vai aparecer uma lista, né? Vocês vão estar sempre no topo dessa lista. Você pode clicar no seu nome ou ao lado tem um botão ou 3 pontinhos. Vocês clicando ali vai entrar na opção Rename, que é renomear. Então, vocês colocam o seu nome. Isso é importante para que a gente tenha o registro de quem está participando do treinamento, que a gente fica com um relatório de quem participou, quanto tempo participou, né? Isso é importante num futuro, caso a gente queira resgatar essa informação. O segundo ponto é que em todo treinamento a gente precisa fazer uma inscrição. A gente não faz inscrição prévia, vocês não precisam se inscrever anteriormente. Hoje o nosso processo está bem facilitado, né? Então, através do Me Ideia Play, vocês entrando no aplicativo, entram no ícone treinamento e no botão acesse agora, né? Então, é bem facilitado a entrada, mas isso não é a inscrição. A inscrição a gente faz durante o treinamento com quem está participando, né? Então, para isso, na metade do treinamento, a gente faz uma pausa, né? O João da Instore, que nos dá o apoio técnico aí, coloca o link no chat, avisa, né? A gente avisa para todo mundo aí. E vocês vão preencher os seus dados pessoais e responder uma pesquisa sobre o treinamento, né? Que composta de 3 perguntas. Uma é para vocês avaliar com uma nota de 0 a 10. Depois, destacar pontos positivos e também dar sugestões de melhorias aí para o nosso processo. Certo? Então, isso a gente vai fazer a partir da metade do treinamento. Durante o treinamento, todos os microfones vão ficar no mudo, né? Para que a gente não tenha interferência, ruído de fundo, coisa e tal. Vocês tendo dúvidas, vocês podem registrar ela no chat, que ao fim do treinamento a gente começa sempre lendo as perguntas que estão no chat. Depois a gente abre o microfone para quem quiser participar, né? Bater um papo aí também. Certo? Então, dito isso, a outra coisa que a gente pede também, que vocês podem manter suas câmeras fechadas, tá? Isso ajuda na transmissão. Então, você pode manter todas as câmeras fechadas. Certo? Então, dito isso, eu vou passar a palavra para a professora Jocineide, que vai conduzir esse evento de hoje. Obrigada, Serginho. Muito obrigada pela oportunidade. Agora, vamos lá, João. Eu tinha deixado o meu suspenso aqui. Ainda está suspenso? Eu vou ter que suspender de novo. Acho que não. Tá aparecendo já? Agora tá. Todo mundo está me vendo? Sim, Bonita. agora sim, show. Sim. Primeiro, agradecer o Serginho e agradecer a todos que já estão aqui, né? Que é um tema que, como disse o Serginho, se aplica em várias ações que a gente tem no desenvolvimento do dia a dia dos nossos trabalhos. E a gente vai falar, na verdade, do que vocês já fazem. Qual é a novidade, né? Então, esse treinamento foi preparado
com o objetivo, deixa eu passar aqui, com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais a execução dos nossos serviços e garantir, né, o bom funcionamento dos equipamentos, satisfazer ainda mais nossos clientes e, claro, a gente vai ter realização profissional. Eu acho isso uma das coisas mais importantes, que é a realização profissional, que Josi, dá aquela gratidão, aquela satisfação, tudo ficou melhor do que eu esperava, né? Deixa eu falar de boas práticas, eu gosto muito ô disso. Josi, Pode rapidinho. falar. Só não esquece de desabilitar a anotação para os demais. Ai, como é que eu desabilito? Tem o controle aí na parte de cima, certo? Aí vai ter 3 Certo, pontinhos. certo, achei. Aí, aí vai ter desabilitar para outras pessoas. Seu tá em inglês ou em Disable, português? Isso, sim, another of the people. Isso. ok. Desabilitados, todo mundo. Porque aí eles não riscam Agora a parede, sim. riscam, é? Isso, é. Agora sim, pode ir. Então, obrigada, João. Então, a gente vai melhorar ainda mais nossos Recording in processos em busca progress. de clientes satisfeitos, né? E realização profissional. Esse é o foco das boas práticas. E aí a gente vai numa definição. O que seriam as boas práticas? Boas práticas, né? Ele é o que ele quer dizer? Ele é claro que não é originado do Brasil, mas eles costumam dizer que é fazer da melhor maneira, né? Fazer, todo mundo faz, mas eu vou fazer da melhor maneira que eu conseguir. Eu posso conseguir um resultado espetacular, mas outro que faça ainda melhor, essas são as boas práticas, é sempre buscar fazer o melhor que eu posso, né? Nos processos que a gente desenvolve, na refrigeração ou qualquer outro processo. E a gente sabe que esses processos, desenvolvidos da melhor maneira, eles trazem benefício. Fazer como já aprendemos a fazer, vai funcionar. Mas vai funcionar adequadamente? Essa é a pergunta. Então, as boas práticas, hoje, nesse sentido, é principalmente otimizar o recurso, tempo de vocês e aperfeiçoar o funcionamento do equipamento. E a gente vai falar de alguns tópicos. Gente, boas práticas é muita coisa. São várias coisas, vários tópicos que a gente pode trabalhar as boas práticas. Mas a gente selecionou aqui 10. Ai, mas parece que vai passar a noite toda falando, né? Não, fica aí. Mas peguem suas canetas, eu deveria já ter falado isso, peguem suas canetas, anotem dúvidas, né? Alguma dica importante, alguma coisa que você não quer saber mais disso, ou eu não concordo, vou pesquisar mais. Então, anotem, façam um bom aproveito dessas 2 horas que a gente vai conversar aqui um pouquinho, tá bom? E a gente vai falar de segurança, né? Dentro do nosso processo de trabalho, equipamentos e ferramentas, definição de instalação dos equipamentos, operação com a tubulação, teste de estanqueidade, desidratação, nosso vácuo, né? Fluidos frigorígenos, fluidos refrigerantes, instalações elétricas, vazamentos e operação do sistema de refrigeração. São tópicos básicos, mas, claro, se a gente... poderia ter mais? Poderíamos. Enes, mas vamos focar nesses aqui que a gente sabe que são os itens que mais provocam retorno de trabalho. Temos outros também. E a gente vai começar falando de segurança. E dentro da segurança, primeiro a gente tem que se preocupar com a segurança pessoal do profissional. Esse é o foco principal. Não é proteger o equipamento de uma queda, não é isso. A segurança pessoal, né? Eu costumo dizer assim, quem nunca passou por um momento que falou bem assim, ai meu Deus, foi por pouco. Quem nunca passou por isso? Isso significa que todos nós, um dia, negligenciamos algum processo de segurança, né? Às vezes no trânsito, foi por pouco atravessar uma rua, e no trabalho a mesma coisa, numa escada, né? Um balanço assim. Então, todas as vezes que eu passei por isso, foi alguma negligência com processo de segurança. Por exemplo, eu para subir uma escada tenho que ter 3 pontos seguros e um solto, né? E assim a gente deve subir a escada. Mas aí, às vezes, a gente, não, vamos mais rápido, com 2 pontos fixos e 2 flutuando. Isso não é seguro, mas acontece que, às vezes, se faz isso para se obter rapidez em processo. Mas vamos falar primeiro de EPIs.
né? Tudo isso aqui, gente, é cultura, é costume, e a gente vai falar porque é importante. Ah, mas eu não consigo usar luva, né? Nossos trabalhos, eles são expostos, né? Com máquinas, com produtos, com gases, tudo isso pode comprometer, vulnerabilizar a nossa segurança, né? E para diminuir essa vulnerabilidade no exercício das nossas atividades, a gente precisa adquirir, não só ter, mas aprender a usar, né? Desenvolver o hábito de usar esses EPIs básicos, luva, né? Não tem como, dá para me trabalhar com luva? É necessário. Te evita corte, evita sangramento, evita um monte de coisa. Roupas, né, adequadas, botinas, botas. Para que eu vou usar? Não tem como, é seguro. Óculos de proteção, capacete, porque você trabalha com equipamentos acima de você, né? E você está lá embaixo, o equipamento está sobre você, ninguém sabe o que vem de cima, né? Protetor auricular. Gente, eu nunca vejo ninguém usar protetor auricular, não sei que a gente trabalhando com maquinário maiores, né? Com Chile, que tem aquele... Mas, assim, por que a gente, no processo de instalação, tem que usar protetor auricular? Né? Para que se atrapalha? Não, é para a gente... Já pensou? Você faz 4 instalações num dia, com a furadeira, serra-copo, né? Um martelete lá com a serra-copo, para atravessar uma parede. Olha esse zumbido na tua cabeça, né? Nos teus ouvidos, 4 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, eu não sei qual a tua demanda de trabalho, no dia, na semana, mas o objetivo de usar esses EPIs é para diminuir riscos de acidente e também problemas de saúde, como no caso aqui o protetor auricular, que nos ajuda a proteger a nossa audição. Parece besteira. É tudo cultura, gente, tudo cultural. A gente aprendeu que vamos fazendo sem o EPI, sem a luva e não dá nada, não, né? Mas uma hora é o risco que a gente está correndo. E aí a gente vai falar agora de segurança dos cilindros de fluidos refrigerantes. Por que a gente fala disso? Porque não é só uma história de WhatsApp que a gente ouve falar, né? Eu vi no WhatsApp um cilindro que estourou. Não é isso. É porque isso são fatores que podem acontecer se a gente não tiver os devidos cuidados. Então, a gente trouxe aqui alguns cuidados muito importantes para a gente ter com o manuseio e com a aquisição dos fluidos refrigerantes, né? Sempre considerar... antes de eu falar, eu já passei esse material para o João. João, amanhã, vai disponibilizar para você que fez a sua inscrição, cadastrou seu e-mail certinho, junto com o seu certificado, tá bom? Então, aqui, os recipientes com fluidos refrigerantes devem conter pelo menos as informações básicas. CNPJ, a gente tem que saber a procedência dele. Veio da Ásia, né? Mas isso não quer dizer que ele não precisa ter um responsável que trouxe até você, né? Os lacres devem ser inviolável, com o logotipo do fornecedor. Tipo de fluido, lote, peso e tara. Tudo isso a gente tem que conter num cilindro, isso é básico. Mas por que a senhora está falando isso? Porque a gente já viu no mercado fluido de má procedência, né? De fabricantes que a gente não conhece e que não traz as informações básicas para garantir a segurança do produto. Por isso que a gente está falando. Então, sempre se preocupem em adquirir fluido refrigerante, no mínimo com essas condições aqui. No mínimo, sabendo de onde ele vem, né? Quem é responsável por te fornecer. A quem você vai recorrer caso precise. Besteira não, gente. E aí, o que seria legal? Nunca tirar o rótulo, que não seria legal, nunca tirar os rótulos, não expor calor, evitar deixar ele no carro enquanto você sai, ainda mais se seu carro não tem películas, né, que faz a retenção de radiação. Evitem deixar dele dentro de carro, modificar os cilindros, pintar de outra cor, fazer furos, né, mudar rosca, esse tipo de coisa inaceitável, risco mesmo de vida, e nunca jogar o cilindro, sempre descartar de forma segura. Mas onde eu vou descartar meu cilindro? Né?
Tem as pessoas que fazem essa reciclagem, faz a junção, junta esse material e dá o destino correto. Aí você precisa levar até esse local, que são sucatas, as coisas. Eles vão te emitir um recibo que você entregou. Caso você precise passar por uma fiscalização, tiver que comprovar alguma coisa, não, descarte no lugar seguro. Está aqui o CNPJ para quem descartei. Né? Isso é uma segurança também. Não para você só, mas aqui é para o meio ambiente, que vai ter um destino adequado, né? E o que deve se ter? Armazenar os cilindros em áreas secas e ventiladas. É assim que a gente faz, né, gente? Na oficina? Desse jeito. Segurar os cilindros para evitar tombamentos, proteger as válvulas. Sabe aquelas orelhinhas? Deixa eu ver se tem no outro slide. Que vem, que você segura? Elas são proteção para, caso dele tombar, proteger de um rompimento e um escoamento com muita pressão e machucar alguém. Verificar visualmente cada cilindro antes de usar. Sempre fazer uma inspeção visual da condição dele. Se ele não está oxidado, se ele não tem alguma alteração. Isso é segurança, é preocupação com a nossa vida. Né? E com a vida de quem está com a gente. Isso a gente estava falando de cilindros descartáveis. Agora a gente vai falar de cilindros retornáveis. Hoje, uma prática muito boa, né, é você recolher o seu fluido, o fluido do equipamento, reutilizar. É uma prática muito recomendável para manter o meio ambiente cada vez mais possível de se viver, né, e economia de grana, né? Então, é muito recomendável, é muito boa prática, uma prática muito boa, você usar o cilindro retornado. Então, a gente precisa ter só alguns cuidados. Esses são cilindros que a gente recomenda, né? Normatizado, tudinho. Cilindro de recuperação de fluido, ele tem no mínimo, olha só, as válvulas tem pescador, né? Eu não preciso virar o cilindro de cabeça para baixo, porque ele já tem um pescador. Se eu precisar colocar 410, que é um blend, eu posso colocar ele aqui, só abrir a válvula de líquido, que vai buscar o fluido com o pescador, e tem a válvula de gás. Só para você saber, quando a gente vai recolher, sempre é cuidado que você recolha por essa válvula, para diminuir a pressão do fluido. Se você coloca por essa válvula aqui, quando o fluido está entrando, ela espalha muito rápido e traz aquece um pouco mais o cilindro. Todo o processo de recolhimento de fluido traz um aquecimento. Válvula de sensor, né, de proteção. Se caso a pressão estiver muito alta, esse sensor aqui deve estar ligado com a recolhedora e acionar a recolhedora, fazendo com que ela desligue e não entre mais fluido, isso é uma proteção. E os cilindros devem conter, no mínimo, as pressões que eles aguentam, né? Caso de recolher, eu preciso saber o quanto eu vou recolher, quanto que eu posso recolher em cada cilindro. Isso é um curso à parte, a gente vai fazer depois de boas práticas. Quanto que esse cilindro pode aguentar, sem expor risco. Isso é uma conta que a gente vai fazer. Esse aqui é basicamente um cilindro seguro para você trabalhar. E agora, ferramentas, falando de segurança, todo mundo está seguro, apto para trabalhar, com o mínimo possível de riscos a correr, né? E a gente vai falar de ferramentas. A qualidade de um bom serviço sempre vai estar ligado a um bom profissional, né? E a ferramentas adequadas. Isso não tem como, você só com a sua sabedoria, com o seu conhecimento imenso, você não é o suficiente para desenvolver um bom trabalho. Imagina que você precisa de um penta, um termômetro penta, né? Aí as pessoas vão lá e falam assim, não, meu penta é minha mão, tá frio, tá quente, não dá? Né? Então, para boas práticas, é preciso de mais que um profissional disposto a desenvolver bons trabalhos e de bons conhecimentos. A gente precisa contar com ferramentas adequadas. No mínimo, a gente colocou essas aqui, claro que eu não vou falar todas, né, mas é o mínimo. Tem umas aqui que vocês não costumam ver durante as instalações, como, por exemplo, vou comentar essas. Escariador, tá, na sua mala de ferramenta, né? Esponja abrasiva e escovas, né?
para você limpar o seu processo de brasagem, curvador de tubo ou mola, como você pode achar melhor trabalhar, mas os dois são adequados. Kit de brasagem, que são o PPU, às vezes o MAP, né? Regulador de pressão, além de ser adequado, é seguro, traz segurança para o seu trabalho. Extrator e de substituição de Schirite. Eu acho isso bem legal. Você tem que conter isso na sua mala de ferramenta, porque você vai utilizar isso não só para quando o núcleo da Schirite estiver com defeito, mas você pode utilizar durante o processo de vácuo, para acelerar o seu processo de vácuo em até 20% mais rápido, né? E é bem interessante. Recolhedora de fluido, não tem mais como não trabalhar com ela, como eu falei, não é só uma questão, além de ser uma questão de trazer economicidade para os seus trabalhos, também vai trazer vai vir um reflexo ambiental, né, para o planeta, a partir da decisão que você tomar. Não, eu vou recolher. Eu vou jogar 3 kg de fluido para a atmosfera, quanto isso vai me custar financeiramente, né? E quanto que isso vai me custar ecologicamente, né? Vamos ter consciência nesse sentido. As bombas de vácuo, não tem como trabalhar com refrigeração, a gente não tem essa escolha, não temos essa opção. Balança, termômetro de contato, multímetro e detector de vazamento. Gente, não dá mais para trabalhar com detector de vazamento. Isso é um hábito que a gente criou dentro da empresa e que eu recomendo para os profissionais, até porque é uma metodologia que se usa na Europa, né? Isso identifica possíveis vazamentos muito mais rápido que a pressurização com nitrogênio. O detector de vazamento ele é utilizado para certificação da entrega do meu equipamento, sabia? Porque a gente vai falar na frente, mas vou abrir aqui. O que mais faz com que retorne serviço? Vocês que são instaladores vão me responder. Na hora da instalação, o maior problema é comunicação, digamos assim. Mas depois que você entrega serviço, quais são os itens, quais são os problemas que mais te fazem voltar? Você não, os colegas, né? Vazamento, né? Vazamento de fluido hoje ainda é o retrabalho que mais acontece com os profissionais de refrigeração. Não com você, com o colega, né? Nós nunca volta serviço. Nosso plano é bom, a gente faz certificação do detector de vazamento, e mais na frente eu vou te falar por que o detector de vazamento não bucha de sabão, tá? Tem assunto mais. Aqui as figurinhas, eu gosto de escrever, mas eu gosto muito de figurinha. Tem gente que gosta de aprender com figurinha, né? Escariador, extrator de Schirite, as esponjas abrasivas para limpar a tubulação para abrasar. Isso aqui é básico. Tem muitas outras ferramentas? Tem. Mas, basicamente, para tu fazer um serviço com qualidade de boas práticas, use no mínimo isso aqui. Sem vacômetro não dá, né, gente? E aí a gente vai falar das definições das instalações. Como assim? Eu preciso, isso também é um item de boas práticas, é eu saber, conhecer o manual primeiro. Depois, aplicar o que ele diz. E aí ele vai me falar assim, como que eu quero que a minha condensadora seja instalada? Como que eu garanto que ela vai ter uma boa troca de calor, que é o propósito do sistema de refrigeração, sistema de ar-condicionado, tirar calor da unidade interna e jogar para a unidade e jogar para o ambiente externo, né? É remanejar o calor da onde a gente não quer para onde não vai fazer diferença. Então, para isso, para esse propósito, eu preciso instalar adequadamente a condensadora. Senão, não tenho a refrigeração, não tenho climatização. Então, não tem como não pensar que a posição da unidade condensadora é o critério de boas práticas. Eu posso instalar em qualquer lugar? Você pode, mas você deve? Nunca. Porque você não está ali colocando só o seu nome, né? Você está colocando o nome de alguém que confiou em você para instalar, que é o fabricante, né? Que é o cliente, que contratou pensando que você ia fazer o melhor serviço. E você vai fazer. E aí você precisa, na condensadora, você ter alguns cuidados básicos. Primeiro, garantir que vai acontecer a troca de calor
com o sistema de ventilação, pelos retornos de ar, pelo insuflamento, tudo isso tem que ser garantido com a posição que for definida a instalação da condensadora. Outra coisa, tem um nível bem aqui. Deixa eu botar uma ponteira aqui. Minhas ponteiras, minhas canetas. Tá muito pequena essa ponteira aqui. Deixa a ponteira. Então, para garantir, você viu aqui um nível. Mas para que eu tenho que me preocupar com o nível de condensadora? Gente, está lá fora, ninguém vai nem ficar vendo. Acontece que o compressor vai sentir se ela não estiver nivelada. Mas por que ela vai sentir? Porque o compressor é um componente mecânico, onde tem atritos, né, de partes ferrosas que precisa de lubrificação. E se eu não nivelar a minha condensadora, eu vou ter deficiência na irrigação de lubrificação no meu compressor. Por isso que eu preciso deixar nivelado. Tem um pescador. É verdade, mas ele precisa de ter um nível para pescar, né? Então, por isso que deve se pensar em nivelar a condensadora. Mas eu coloco lá no telhado, o telhado é assim, fica lá, precisa nivelar a condensadora. Senão você vai diminuir a vida útil do teu compressor, porque vai submeter ele a trabalhar com a lubrificação comprometida. Outro ponto muito importante que eu acho coxim, borracha, né? Eu preciso aplicar, isso é boas práticas. Mas se eu não colocar, não dá nada, não? Pode não dar, mas é muito chato amanhã tua cliente ligar e falar assim, olha, o ar gelou bem, mas passou a noite fazendo barulho. E por que vai fazer isso? Porque não se colocou, não se aplicou a boas práticas de instalação. Gente, esse coxinho aqui já vem no suporte. Você não paga por ele, não, né? Você só tem que aplicar adequadamente. Se for colocado diretamente no chão, usar esses calços especiais com as alturas adequadas. Se for aplicado no suporte, nos suportes L, usar os coxinhos, os amortecedores que vão vir para ele. Usar parafuso. Mas por que a senhora está falando que tem que usar parafuso? Porque eu já vi a braçadeira. Não foi ninguém que está aqui, eu tenho certeza. Mas eu já vi abraçadeiras prendendo unidade condensadora. É besteira, mas é muito importante a gente falar. Aliás, não é besteira, porque senão não via tantas coisas acontecendo nesse mercado aí. Aqui a gente já está com ela adequada, calços de borracha, essa instalação correta. Nivelada, calços de borracha adequado, ventilação traseira de 300 milímetros, dianteira no mínimo de 2 metros ou mais, é mínimo, tá? Você pode manter mais. Então, isso aqui é uma instalação realizada de uma condensadora aplicando as boas práticas. E agora vamos pensar nas evaporadoras. A evaporadora gelando, tá bom, né, gente? Então, cuidados que a gente tem que ter com as instalações das evaporadoras. Se for raio-wall, né, também nível. As 3 devem estar aplicando o nível. Em todas as instalações de evaporadora, nível. Porque a gente tem sistema de drenagem, e se a gente trabalhar com desnível, você vai ter problema de retorno de água para dentro do ambiente interno, o que não se espera. Mas quando eu não nivelo a instalação, é isso que vai acontecer. E a gente vê, a gente passa assim, tem pessoas que são mais precisas, ela consegue ver que está desnivelado, né? E é uma questão de capricho, de zelo. Então, é importante você deixar sempre nivelada todos os modelos de evaporadoras para evitar o retorno de água para onde não se deseja. E isso também é um retorno muito chato de serviço, que pode ser evitado desde que a gente aplique um serviço, né, com qualidade. As cassetes, né, respeitar sempre as distâncias, as alturas, né, de no mínimo 1 metro nas laterais, nos 4 cantos.
nas saídas também, sempre pensar no alçapão, né, no acesso de manutenção, as ductadas também, instalar sempre e colocar, solicitar, às vezes não está na tua responsabilidade, mas é necessário solicitar a instalação de pontos de acesso para as unidades, para as conexões, placas eletrônicas e locais de trocar filtro, elementos filtrantes, tudo isso tem que ser pensado na instalação. A piso e teto, que agora a gente tem mais teto, né? Não que não seja ainda necessário as piso, mas a gente hoje, as nossas máquinas comerciais, elas são piso, somente teto, elas também precisam estar niveladas e elas também têm limites nas laterais. Eu nunca posso colocar ela direto na parede aqui, ó. Eu tenho que, no mínimo, ter 300 milímetros de distância da parede, nas laterais. Ah, mas por quê? Porque eu preciso acessar as placas, né, gente? Eu preciso sempre pensar no meu acesso, né? E outra coisa que eu preciso também garantir, não tem uma foto aqui, mas eu tenho outros que tem, garantir o retorno de ar aqui pela parte de baixo. Porque às vezes as pessoas enchem de coisas, né? Em cima de um armário, e às vezes não é adequado, porque a gente não tem um bom retorno de ar. Essas são as preocupações que a gente deve ter na instalação das unidades internas. Agora a gente vai falar, eu gosto muito desse tema, principalmente quando é aula prática, né? Assim, vamos nos limitar em conversar, mas eu gosto muito das aplicações, de acompanhar essas atividades em campo, em sala de aula. Os trabalhos com as tubulações. Ah, mas por que eu tenho que me preocupar com isso se ninguém vê, né? Está lá dentro do isolamento térmico, está lá dentro do forno, ninguém vê. Né? Mas existe, é aí que está o grande segredo, não é o que ninguém vê, né? É o que tem que ser feito. Eu não preciso da aprovação de ninguém, eu preciso ter consciência de que as coisas estão acontecendo da melhor forma. E a gente trabalhar com a tubulação, eu escolhi alguns tópicos, como curvador de tubo. A gente vai instalar uma máquina split, às vezes é um tubo de 3/8, né? Mas o adequado, o correto, é mesmo que ele é um tubo de 3/8, para ficar dentro de uma curvatura, dentro de um layout bonito, vamos dizer assim, né? E não haja estrangulamento, minha ponteira de novo, e que não haja estrangulamento nas dobras, eu preciso usar ferramentas como dobrador de tubos ou mola. Não tem dobrador de tubos, mas tem um mola. Atende? Atende, né? Mas o melhor, claro, que é um curvador de tubo. Mas eu preciso sempre submeter as minhas curvas, né, de tubos flexíveis a dobrar. Ah, mas eu posso usar uma curva? Esbrasar? Pode. Mas você você evitando uma abrasagem, você tem menos ponto de oxidação, né, de carapetas no teu sistema. Mesmo assim que você vai passar nitrogênio. Mas é um ponto a menos de possibilidade de vazamento também. Por isso que a gente recomenda, sempre que possível, use curvador nos tubos flexíveis, né? E evitem brasagem para ter as curvas, para ter o que você precisa, os ângulos, né? Essa é a nossa preocupação com curvas durante um processo de instalação. Flangeamento. Ai, meu flange é top. Estou imaginando aí todo mundo falando, meu flange é ótimo, professor. Ixi! Tá, mas a gente tem algumas dicas bacanas. Eu sei que vocês já têm o jeito de flangear de vocês, né? Que vocês desenvolveram. Funciona, mas pode ficar melhor. Eu vou falar de algumas técnicas aqui que a gente usa. Eu tenho um curvador ótimo, eu tenho um flangeador ótimo, eu tenho aquele catraca, eu tenho spin, né? Tudo isso é muito bom, mas precisa ser adequado o nosso processo, né? A forma de cortar tubo não é de qualquer jeito. Eu nem coloquei slide de corte aqui, porque eu pensei, não, gente, é demais. Ensinar a cortar tubo, mas tem a forma correta. Tem a forma correta de você vir com o cortador e vir num sentido só, não ficar vai e vem, porque aumenta a quantidade de excessos, né? De rebarbas, e também cega o teu cortador. Anota aí, né?
Remover as rebarbas internas, mesmo que você cortou corretamente, né? Evitando o aumento de rebarbas, você precisa tirar o excesso, aquilo que cresce, vamos dizer assim, a rebarba é aquilo que ficou além da espessura do tubo, da espessura das paredes do tubo, que entrou. Eu preciso tirar aquele excesso, porque se eu não tirar aquele excesso, eu vou flangear, mas aquilo não fundiu com o material, com o cobre. E na hora do aperto, ou de passar fluido, alguma coisa assim, isso pode se desprender e trazer vazamento e danos ao meu sistema. Simples, né, gente? Mas é isso que pode acontecer. Limpeza da superfície do tubo. Lembra que eu falei da esponja abrasiva? Eu preciso tirar os excessos de óleo. Para que isso? É uma solda, é um flangezinho, né? Para que isso? Para melhorar na hora de você fazer o aperto. Às vezes, o que a gente recomenda é utilizar um pouco de óleo lubrificante se for flange. Brasagem não, porque tu vai ter problema na hora de aquecer. Mas é importante você sempre limpar a superfície. Depois que você escariou também, é importante você... Tem gente que usa lima, mas ele é muito agressivo. Se você usar a esponja abrasiva, você tem um acabamento melhor depois que você tirou a rebarba. Confere amanhã, tá bom? Ou quem já sabe, confirma aí. O tamanho não pode... isso é importante. A conexão de flangeamento devem ficar restritas ao uso de tubos recosidos, cujo tamanho não exceda o diâmetro externo de 20 milímetros. Os materiais de tubulação de cobre são especificados pela norma europeia. Gente, quem não gosta da norma? Às vezes a gente não gosta, mas ela está aí só para proteger a gente. Isso é essencialmente importante para garantir os requisitos necessários para unir esses tubos, né? De resistência por pressão e muita durabilidade, porque o flange dura muito tempo. Certinho, gente? Ainda no flangeamento, uma coisa bem legal que eu gosto de dar essa dica, quando a gente pega alunos novos, vocês não, que já são experientes. Professora, que tanto que tem que aumentar, tem que subir da base, né? O tubo. Recomendado, para não ficar um cone grande nem um cone pequeno. Recomendado entre 2,2 milímetros, a 2,5. É o que tem que exceder da base, da moça que vai receber o flange, para ele não ficar nem grande nem pequeno, tá? Fixando o tubo do flange na base, que todo mundo já faz, apertar, né, a haste, e depois aproximar as portas. É importante, aproximar as portas primeiro com a mão. Se for tranquilo, a gente dificilmente vai ter problema com o flange. Agora, se a gente tiver dificuldade de conectar a porca que está com o flange com a mão, eu tenho problema com esse flange. Não adianta forçar com a chave, não, que você vai ter vazamento. Certo? Brasagem. É claro que nós temos mais vazamentos em processo de flange do que de brasagem. Eu costumava chamar isso de solda, né? Aí depois a gente vai aprendendo um pouquinho, aí às vezes eu ainda me pego falando brasagem, solda, né? Mas o processo certo chama-se brasagem, porque essa união, ela acontece com uma temperatura superior a 400 graus, por isso que eu chamo de brasagem. Quando é inferior a 400 graus, essa união, a gente chama de solda. Então, por isso que a gente chama de brasagem, eu aprendi a falar certo, né? E aí a gente precisa ter alguns cuidados, embora todo mundo acha que brasar é fácil, é muito fácil, é um processo muito rápido, e eu costumo dizer o seguinte, 90% do processo de brasagem é preparação e só 10% é aquecimento. A eficiência da tua brasagem vai depender mais da preparação do que do teu aquecimento. E aí a gente precisa medição de corte de tubo, escariamento, escariar corretamente, né? Como a gente falou, mas é uma brasagem, precisa escariar? Precisa sim, né? Limpeza com as esponjas abrasivas, montar, né?
Por que eu falo de montar? Professora, montar. Porque eu preciso fazer bolsas adequadas para poder fazer os encaixes para que não venha a ser uma brasagem rasa, comprometida, frágil. Por isso que eu preciso pensar na montagem. Limpar para tirar excesso de óleo, para que o material de adição, que é a vareta, flua bacana, flua sem dificuldade. Já tentou brasar um tubo cheio de óleo, gente? É muito difícil, né? Já pensou brasar um tubo já brasado, que já foi aquecido? É outro negócio muito difícil. Então, quando você sabe que é difícil, então você sabe que é importante a gente fazer uma boa limpeza, né? Com buchas abrasivas e também fazer bons encaixes. Sempre introduzir nitrogênios. Gente, é uma das coisas, é um dos critérios mais importantes para bom funcionamento do sistema. É um dos critérios mais importantes para o bom desempenho do sistema. É o uso de nitrogênio durante o processo de brasagem. Mas por quê? Porque, eu acho que tem mais lá na frente, mas eu já vou falar aqui. Por que a gente precisa se preocupar com passar nitrogênio? Eu preciso tirar todo o oxigênio, da onde vai ter o aquecimento, para que aonde sofre esse aquecimento, não fique aquelas carapetas, aqueles trem preto que fica do lado de fora. Do lado de fora, tudo bem, a gente vem passar bucha, beleza, né? Passa limão, como limpava os tachos antigamente, mas e dentro? O grande problema não é que fica feio dentro. Esse não é o problema. O grande problema é que toda aquela carapeta gerada pela oxidação e o aquecimento do cobre vai para pontos muito restritos do sistema, normalmente dispositivo de expansão, elementos filtrantes, e elas passam, essas carapetas passam a ser um dano, vai para o compressor, e compromete o bom funcionamento do equipamento, e compromete a vida útil do compressor. Aí você vem a carga e fala assim, 10 anos de garantia do compressor. Mas como que vai funcionar 10 anos, né? Se a gente não aplicar as boas práticas. Isso é o que ela pensa. Quando ela pensa em dar uma garantia de 10 anos no compressor, é porque ela tem certeza que nós, como profissional, vamos executar tudo da melhor forma, que é as boas práticas. Outro ponto importante para acontecer a nossa brasagem é um aquecimento adequado. Eu já falo para vocês como é que é. Mas a senhora faz isso? Eu faço, eu braço em sala de aula, se precisar. Esses dias eu estava no aula, falei, não, menino, daqui que eu vou te falar como é que faz. O que acontece, né? A gente todo mundo sabe o YouTube e tal, mas faz da maneira correta, né? É uma brasagem garantida, então o aquecimento também tem que ser um aquecimento adequado. A aplicação de material de adição, eu preciso aplicar corretamente os materiais de adição. Por que tem material de adição? Por exemplo, para mim fazer brasagem cobre com cobre. Qual material que a gente aplica? Qual a vareta? Vamos no balcão, a gente pede qual vareta? Foscope. Foscope é ideal, porque eu não preciso de fluxo. Mas por que a solda de cobre com cobre usando foscope, a senhora não precisa de fluxo? Porque a vareta de foscope, ela é uma mistura, né, de fósforo, e o fósforo ele tem esse papel de esfoliar, fazer a limpeza do processo de aquecimento para unir as partes. Mas eu vou fazer a brasagem. A gente está falando de instalação, mas eu já vou abrir para manutenção corretiva. Mas eu preciso trocar um compressor. Eu posso usar brasagem? Eu posso usar vareta de foscope? Não, porque ali eu tenho uma mistura de material, não é só cobre. Então, eu aplico vareta de prata. Só que vareta de prata não tem fósforo. Ela não é fósforo, né? Então, aí sim eu preciso de usar material fluxo para fazer a limpeza. Embora a brasagem de prata, ela é muito mais resistente quanto à vibração, bem mais eficiente, mas ela não tem esse papel de fazer a esfoliação e limpeza do processo. Aí eu preciso ter um fluxo. A aplicação do material de adição, já falamos, resfriamento e limpeza do processo. Deixa eu botar esse negócio para lá. Aí ele fala uma nota aqui importante, que vocês vão ter lá no material de vocês. Para a brasagem e tubulação de cobre dos condicionadores de ar, utilize vareta de cobre com 6% de fósforo, é o suficiente. É porque a gente chega no balcão, a gente nem quer saber, né? Tem vareta de foscope,
Tem vareta de silfoscope. O que é vareta de silfoscope? Acho que só uma pessoa mais antiga sabe. Ela é uma vareta que tem fósforo, né? Mas ela também tem prata, né? Sim. Então, ela é uma brasagem, traz uma brasagem mais resistente. E é mais acessível, mais compatível com essa diferença de material, né? Onde você tem um pouco de ferro, no caso ali da saída do compressor, que é um aço cobreado, né? E o cobre. Só dica, hein, gente? Como a gente falou do processo de nitrogênio, a gente nem vai falar tanto, porque a gente já explicou, porque a importância da gente, todas as vezes que aquecer tubo de cobre, passar nitrogênio. Aquecer tubo de cobre que vai circular fluido, é isso que eu estou falando, tá? Como eu falei, né, para evitar a formação dessas carapetas aqui, esse óxido aqui, e quando a gente passa o nitrogênio, fica exatamente assim, gente. Perfeito. Parece que ninguém nunca passou aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Para me atentar, ressaltar para vocês, da questão do boas práticas aqui, é a questão de segurança. Nunca utilize regulador nitrogênio, nem para pressurizar, e nem para passar nitrogênio em sistema, para abrasar, sem o devido regulador, sem um regulador adequado, tá bom? Ah, mas tem quem faça isso? Eu não sei não, hein? Mas o que eu sei é que esse regulador te garante a pressão adequada para executar o seu serviço e não expor a tua vida a risco. Porque pode acontecer, já pensou, gente, uma pressão, quando você abre aqui meia volta, um quarto de volta, você consegue ter noção de quanto sai de pressão aqui? A sua mão é um regulador? Não. A sua mão é um instrumento importante para o seu corpo, mas ele não tem esse recurso de registrar e controlar o quanto vai sair ou não. Então, é por isso que a gente precisa aplicar um regulador para a sua segurança. Ah, mas é caro. Gente, não. Caro é a sua vida. Pelo menos eu acho. A minha é muito cara. Né? Ah, mas eu vou gastar muito nitrogênio com o processo de brasagem. Não, gente, a pressão é baixinha. Ó. Você vai usar de 1 a 3 PSI. E ainda quando você vai fazer linhas longas de brasagem, né? Tem muitas emendas, muitas união, você ainda na ponta, você não deixa tudo aberto. Você às vezes fecha com uma fita branca, faz um pequeno furo para sair, para escoando, com o aumento da temperatura, porque não é o nitrogênio passando que vai evitar que faça a formação de óxido. E sim, a retirada de oxigênio e a ocupação dele ali naquele espaço. Eu não tenho oxigênio ali, é o essencial, só que claro, eu tenho que deixar ele escoando, porque se eu deixar o nitrogênio ali preso, aumenta a pressão, né? Tem que escoar. Mas o propósito é tirar tudo que tem de oxigênio para evitar aquelas manchas pretas que a gente viu mais na frente. Aí aqui, eu fico preocupada se o João vai já me chamar. A nitrogênio é necessário para proteger a tubulação dessa formação horrível e comprometer a circulação do fluido, comprometer o rendimento, comprometer a vida útil das peças, principalmente compressor, válvula de expansão, né? Trazer desgastes prematuros. Aí, tá, importante isso aqui. E é bom você parar de circular o nitrogênio somente quando a tubulação já estiver fria, tá? Acabei de brasar, a tubulação ainda está quente, pronto, corta o nitrogênio. Não, espere que esfrie para poder você cessar a passagem de nitrogênio. Porque só o aquecimento, se você já cessar e entrar oxigênio e tiver aquecido o tubo, ainda assim forma, tá? E agora, gente, qual que é a chama adequada para a gente utilizar numa brasagem, num processo de brasagem? Quando a gente trabalha com solda oxiacetilene, que é uma das que a gente mais aplica dentro da refrigeração, mas tem outras? Tem. Eu posso usar GLP com oxigênio? Claro que pode, né? Eu posso usar MAP? Claro que pode. Só que tudo isso, todos eles têm sua limitação de calor. Aí, às vezes, eu quero brasar uma tubulação mais rígida, de bitola maior, e às vezes o GLP não dá conta com o oxigênio. Aí eu vou para um mais aquecido, aí eu vou usar
o oxicetileno, que é hoje a mistura mais quente que tem para a gente unir cobre, unir materiais, né, dentro da refrigeração. E aí a gente tem 3 chamas quando a gente faz essa mistura do oxigênio acetileno. A gente tem uma chama carburante ou redutora. O que é uma chama carburante e redutora? É uma chama fria. Olha, uma chama fria. Mas não é que ela é fria, ela tem uma temperatura menor do que as outras, porque ela tem mais acetileno do que oxigênio. Isso é uma chama carburante ou redutora. Ah, mas eu tenho uma chama neutra. A chama neutra ela tem a mesma proporção de oxigênio e acetileno, essa do meio. Aí nem sei se está nessa... E a chama oxidante. A chama oxidante é mais utilizada, que é a mais rápida, é a mais quente. Ela é muito reconhecida pela audição, que ela faz um barulho, né, agressivo, e ela fica apenas com um penacho menor. E essa ponta aqui, por incrível que pareça, eu não trouxe, é a parte mais quente da abrasagem, é esse cone menor. Quando eu tenho uma chama neutra, né, ela é mais fria, mas quanto mais perto a tubulação tiver desse cone aqui, ó, essa é a oxidante. Essa aqui é a oxidante. Que ela tem o menor cone menor ainda, ele fica muito reduzido pelo oxigênio. E aí eu tenho uma chama mais aquecida. E qual que eu vou usar? Depende da bitola. Ah, mas é instalação de split, como vocês já falou no começo. A neutra, ela é o suficiente para as tubulações que a gente usa para instalação de split. Ah, mas agora é uma comercial, uma máquina teto, é uma máquina maior, né? Aí, às vezes, a gente precisa usar um tubo de 1/8, né? 7/8, eu preciso de um aquecimento, de uma chama mais quente. Aí eu posso usar a oxidante. Se eu usar oxidante numa tubulação mais fina, eu posso até furar ela, né? Se eu não souber usar adequadamente. E agora, a melhor parte, viu que até agora eu estou só preparando tudo, né? Agora nós vamos aquecer e vamos fazer um trabalho eficiente. Mas como seria a abrasagem ideal, né? Algumas dicas eu vou ler aqui, algumas eu vou te dar do que a gente vê no dia a dia. Opção de ponteira. O calor deve ser aplicado de maneira uniforme aonde vai ser unido, né? Tem que aquecer igualzinho em todos os pontos. Entre onde vai ser a bolsa e a peça que vai ser encaixada. Movendo a chama sempre ao redor da bolsa, para distribuir bem o calor. Isso chama-se um pré-aquecimento, antes de adicionar a vareta, de colocar lá a vareta. Outra coisa. A vareta, ela não tem que derreter com o calor do maçarico, está errado. Se você fizer isso, sua abrasagem vai ficar feia, cheia de bolinhas, para não falar outros nomes. Então, se você tentar derreter a vareta com o calor do maçarico, tu vai ter uma solda feia. E não é só feia, tu não vai ter resistência na tua solda. Porque eu preciso o quê? A vareta, ela derreta com o calor do cobre, do material que está aquecido, porque aí ele vai absorver e unir de forma eficiente essa abrasagem. Então, é como se você colocasse a manteiga num pão, tem que derreter ali, né? É a mesma sensação quando você encontra o ponto correto da abrasagem. Ah, mas que ponto correto é esse para você colocar a vareta? É quando o vermelho, você vai aquecer na tubulação, quando ele fica um vermelho cereja. Aí, aquela hora, está pronto para você colocar o material de adição. Mas vai derreter, não vai. Porque você... Lembra que aquele penacho aqui, ó, essa ponta aqui é mais aquecida, né? E aí você vai estar aquecendo lá o tubo. Não, no momento que ele vai ficando nessa cor que eu te falei, vermelho cereja, você não vai tirar o maçarico, você vai somente afastar e deixar o seu material que está abrasando mais ou menos nessa distância. Nunca tire o maçarico durante o processo de brasagem. Tipo assim, você está aquecendo, ficou com medo, tirou e tenta de novo aquecer. Não faz isso, a solda vai ficar feia. Porque quando esfria, aumenta aquela quantidade de óxido preto, né? E quando você tenta aquecer de novo,
aquele aquecimento, aquele material rejeita a vareta. Por isso começou um processo de brasagem, só tira o martelo quando concluir. Ah, mas vai furar. É como eu falei, você vai aquecer, no momento que você vê que ela vai ficando vermelho cereja, você vai afastando o penacho, mas nunca tira, para não deixar ficar um vermelho intenso. Essa é a diferença. Quando tem um vermelho, para cá. Quando tem um vermelho cereja igual aqui, vai fundir o material de adição. É o suficiente para derreter a vareta. Quando eu tenho um vermelho intenso, eu vou fundir o cobre, vou furar. Entendeu? Então, existe essa diferença que vocês vão pegar no dia a dia. Mas tenta fazer isso, se você ainda não faz. Só tire o maçarico quando concluir todo o processo de brasagem, quando a vareta tiver derretida e aderida pelo material de base, pela união. Porque é importante também você aquecer a ponto dessa vareta descer para cá. Ó. Ela tem que ficar nessa bolsa, para dar resistência para a tua brasagem. Às vezes, uma brasagem bonita não quer dizer que ela está resistente, às vezes ela está rasa, ela não teve uma capilarização do material de adição. E, às vezes, uma solda com excesso fora, né? Não quer dizer que ela não passou, não capilarizou. Mas, normalmente, quando está aqueles bilotos de solda por fora, não teve aquecimento adequado e não capilariza. Se você tem uma solda que capilariza bem, ela sempre está bem uniforme por fora, porque ela teve aquecimento adequado. Josi, Ai, João, é mesmo, já estava preocupado. Fala, João. podemos fazer a pausa rapidinho? Pode, eu vou tomar uma água aqui. Vai lá, vai lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Nós chegamos aqui à metade do nosso treinamento e, como de costume, nós vamos estar reforçando, né, as informações que nós falamos no início, né? Para quem chegou depois, para quem não conseguiu chegar desde o início do treinamento, eu vou estar reforçando algumas informações, tá? Primeira informação importante para aqueles que, né, estão aqui a primeira vez, muito importante que vocês renomeiem o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom? Porque caso dê algum erro em relação ao certificado de vocês, que veio com o nome errado, ou então vocês não receberam material didático, a gente só envia mediante as informações, mediante a participação de vocês aqui no treinamento, tá bom? Então, quando vocês mandam um e-mail falando, João, não recebi o certificado, não recebi o material didático, eu venho no relatório do treinamento e, né, eu sempre peço para vocês o nome completo e vou verificar no relatório se consta a participação de vocês, tá? Por isso que é importante vocês renomearem o nome de vocês. Então, para quem não sabe como renomear, é muito simples, basta vocês clicarem na aba de participantes, vocês vão ser sempre, vai gerar uma lista, né? E vocês vão ser sempre os primeiros. Só vocês clicarem em cima do nome, né? Para quem tá no celular, e vai aparecer a opção para vocês renomearem. Para quem tá no computador, só ir com o mouse em cima e vai aparecer umas 3 bolinhas no canto do nome de vocês. Clicando, vai aparecer a opção para vocês renomearem, tá bom? A gente pede para que vocês insiram o nome completo para ficar mais fácil, né, de verificar que vocês participaram do treinamento, caso ocorra algum desses exemplos que eu citei. Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando no chat o link da inscrição, tá bom, pessoal? Esse link da inscrição vai levar vocês ao site do DOIT, que vai ser onde vocês vão realizar a inscrição de vocês, tá bom? A inscrição que vai dar direito a vocês ao certificado e material didático. É muito importante vocês prestarem muita atenção quando forem colocar as informações de vocês no DOIT, tá bom, pessoal? Por quê? Porque o nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai aparecer no certificado, tá bom? E o e-mail na qual vocês colocarem lá vai ser o e-mail que vai ser enviado o certificado e material didático de vocês, tá bom? Então, caso vocês coloquem alguma letra errada, algum número errado no e-mail de vocês, posteriormente vocês não vão estar recebendo. E assim também no certificado, se vocês colocarem, né, uma abreviação errada, faltou um acento, vai também com o nome errado no certificado, tá? Então, por isso que a gente pede muita atenção. Dito isso, basta vocês fazerem a inscrição, tá bom? Já vou disponibilizar o link. E só mais um aviso, não é necessário colocar aqui no chat o número da inscrição, para não ficar superlotando o chat e nem nada do tipo, tá bom, pessoal?
A gente vai estar dando agora 5 minutinhos para vocês realizarem a inscrição e não perderem nenhuma parte do treinamento. Tá bom, pessoal? Valeu, João, valeu. Olha, Serginho Enquanto o aí. pessoal prepara, vai fazendo a sua inscrição, algumas coisas a gente comentou lá no início do treinamento, mas é importante, né? A gente teve bastante gente que entrou posterior, né? E normalmente o pessoal espera, né, que fale sobre o produto, que espere que fale sobre um determinado condicionador de ar, algum produto, e hoje não, hoje a gente está fazendo uma aula que é chamada aí de boas práticas, que na verdade são fundamentos, são coisas que a gente deveria aprender num curso técnico, num curso básico, né? Eu vejo que uma das grandes dificuldades no nosso mercado é que tem um percentual pequeno de pessoas que passam por esses ensinamentos, né? Fazem um curso técnico, um curso do Senai, né? Então, essa é uma pequena parcela do mercado. E, normalmente, né, quem começa na profissão acaba aprendendo com os colegas mais experientes, né, e tudo mais, que vai acabar ensinando aquilo que ele aprendeu, né, que a gente chama um processo empírico, né, vai passando para o outro aquilo que aprendeu e às vezes não tem uma base correta, né, então a gente vai multiplicando mitos, vai multiplicando informação errada, né, e o objetivo, então, desse tipo de conteúdo aqui é estabelecer o correto, explicar o porquê de cada coisa, por que a gente precisa fazer, né, o procedimento dessa forma, que muitos, né, não tiveram oportunidade de ter esse contato, né? Então, mesmo que a gente não fale diretamente sobre nenhum produto, a gente está falando de